Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui retomando a discussão sobre a tal da paisagem. Voltamos a ela, ainda não conseguimos terminá-la. Então, mais uma sessão para que a gente possa continuar a nossa conversa. Segundo o que nós vimos até agora, existe um conjunto de suposições que envolve o problema da paisagem. E uma delas que nós estávamos colocando de uma forma bastante enfática é que a gente não pode confundir a ideia de paisagem com as coisas que nós observamos de uma maneira direta. Então, essa noção de paisagem é uma noção extremamente vaga. Temos de considerar que a paisagem propriamente dita não é uma coisa. A coisa são as montanhas, as cavernas. Bom, demos o exemplo lá de Hong Kong e da cidade do Rio de Janeiro e coisas assim. Mas, de qualquer maneira, a ideia de paisagem é uma ideia muito mais associada à postura do sujeito do que propriamente a uma coisa específica. A questão da paisagem está associada à observação e à tentativa, então, de capturar as formas do mundo. De alguma maneira, esta tentativa, não é? Ela se faz de diferentes maneiras. Vimos algumas obras de arte, vimos algumas coisas desse estilo, mas agora nós vamos nos dedicar à geografia propriamente dita, ou pelo menos aquilo que cerca mais ou menos a geografia e a literatura da geografia. Para que a gente possa dar início a esse novo passo, não é? Vamos aqui observar um dos autores mais importantes da história da geografia moderna. Ele não se assumia como geógrafo necessariamente, mas também não dizia que não era. A questão é que, de alguma forma, o problema do discurso geográfico não está diretamente associado a que o indivíduo se assuma ou não. Isso é uma outra questão. O problema está diretamente associado à tentativa do sujeito de discutir e colocar em questão a sua pergunta sobre a localização e o papel de se estar num determinado lugar e se constituir enquanto um determinado lugar para que se possa, então, compreender em que tipo de situação estamos inseridos, em que tipo de processo que nós estamos fazendo parte. Essa figura que nós estamos apresentando aqui não é nada mais e ninguém menos do que Humboldt. Humboldt é uma figura famosíssima, porque no final das contas é um homem revolucionário sob diversos aspectos. Viveu no século XIX, do final do século XVIII, no transcurso do século XIX, viveu muitos anos. E teve uma obra extensa, uma obra produziu muita coisa. Mas o mais importante que nós precisamos considerar aqui é que Humboldt, assim como alguns outros revolucionários da sua época, eram verdadeiros viajantes, indivíduos que não tinham parada, que não conseguiam então ficar nas suas casas e iam pelo mundo. E aí tem uma questão interessante, porque de alguma forma, há aí uma discussão difícil de resolver que havia ocorrido em pleno século XVIII, em 1755, no caso, um imenso terremoto lá em Lisboa, e esse imenso terremoto tinha colocado todo mundo com as orelhas em pé. Ninguém estava entendendo direito por que, afinal de contas, Deus estava castigando os portugueses, já que os portugueses eram os principais divulgadores do cristianismo em todo o mundo. Então, por que Deus estaria fazendo isso com os portugueses? E tudo isso, então, levou a um conjunto de situações, e dentre elas o fato de que o Kant, né, o grande filósofo alemão, ele assume a geografia como uma das discussões importantes para se resolver questões desse tipo. Porque, no final das contas, existia uma materialidade no mundo que tinha que ser compreendida a partir do desvendamento da sua lógica. Mas, para que Kant desenvolvesse isso tudo, ele estava muito
preocupado com a forma como a gente raciocina e não como a forma como nos relacionamos com o mundo propriamente dito. Sua grande obra, A Crítica da Razão Pura, a gente já até comentou alguma coisa sobre isso, e ela tem uma outra perspectiva. Mas, nesse momento, um conjunto de outros pensadores, alemães inclusive, como Goethe, por exemplo, e o Humboldt, no caso, eles vão entender o mundo de uma maneira um pouco diferente. Porque vão entender que o mundo, as coisas do mundo, a observação direta dos fenômenos e não uma tentativa de compreender os desígnios divinos, o que é que Deus quer e, bom, qual seria a lógica do pensamento de Deus para que o mundo funcione do jeito que funciona, independentemente disso, independentemente de acreditar ou não, de serem religiosos ou não, muitos desses homens e mulheres vão atrás de perceber o mundo, olhar para o mundo e dizer, bom, se no meu raciocínio funciona assim, eu quero ver se lá na realidade funciona assim mesmo. E muito daquilo que se imaginava não se comprovou. Muitas outras coisas foram descobertas a partir daí. Darwin foi fundamental em relação a isso, não é? E toda a discussão sobre a seleção natural. E Humboldt é um ponto de partida. Aliás, Humboldt foi um dos daqueles homens que quando Darwin conheceu, falou, nossa, ele é o cara, eu preciso fazer coisas mais ou menos nessa direção. Então tem toda uma questão que envolve Humboldt e ele viaja para o que seria hoje a Venezuela, com autorização, obviamente, da corte espanhola. Ele passa pela Espanha, faz estudos ou algumas proposições interessantes sobre a geologia espanhola e vai então, pega um barco e vai embora, vai fazer a sua primeira viagem, vai atravessar uma parte da floresta amazônica, vai andar lá pelas tantas na Cordilheira dos Andes, vai fazer observações astronômicas, observações geológicas, geomorfológicas, climáticas, vai fazer observações de tudo quanto é tipo, com o objetivo de identificar, então, que cada tipo de ambiente, com cada tipo de temperatura, com cada índice de pluviosidade e assim por diante, constrói um ambiente diferente, com uma vegetação diferente, uma biogeografia diferente, e assim sucessivamente. Ele começa, então, a classificar as coisas do mundo, vai identificando, então, as diferentes altitudes, sobe, quase morre, né, nessa aventura, alguns vulcões, e ele, nesse sentido, vai estabelecendo um conjunto de parâmetros associados efetivamente à ideia de observar o mundo de forma direta e não ficar imaginando o mundo sem nenhum tipo de observação, tentando identificar exclusivamente o pensamento divino. É por isso que ele escreve um texto como esse, que está em um dos seus livros, o Quadros da Natureza, publicado há muitos e muitos anos. No caso, essa versão que está aqui é de 1950 e, foi publicada pela editora Jackson, que eu nem sei se ainda existe. De qualquer forma, nesse texto, já traduzido para o português, ele vai nos mostrar o seguinte: junto das altas montanhas de granito, que desafiaram a erupção das águas ao formar-se na mocidade da terra, o Mar das Antilhas, começa uma vasta planície que se estende até se perder de vista. Se, depois de atravessar os vales de Caracas e o lago Tacarigua, semeado de numerosas ilhas e no qual se refletem os plátanos que lhe assombreiam as margens, se passar pelos prados onde brilha a verdura clara e suave das canas-de-açúcar do Tahiti, ou se deixar para trás a sombra densa dos bosquezitos de cacau, a vista dilata-se e descansa para o sul sobre as estepes, as quais parecem ir se levantando gradualmente e desvanecer-se no horizonte. Uma das questões, inclusive, não estamos citando aqui, mas que envolve esse texto, esse livro especificamente, é que ele
logo nas suas primeiras páginas, vai nos mostrando o como é maravilhoso, como nos provoca extremo prazer a observação da paisagem. E aqui ele faz uma descrição, assim, o que é que os nossos sentidos, a nossa percepção consegue ver do mundo e em que medida tudo isso vai arregalando os nossos olhos, vai nos colocando frente a uma determinada postura em relação ao mundo. O interessante disso tudo é que, para além do prazer que dá observar a paisagem, a observação da paisagem, do ponto de vista do Humboldt, ela ia para muito além do deleite. Ela ia para muito, ela se deslocava para dentro de interesses muito específicos do ponto de vista da sistematização discursiva. Isto é, observar a paisagem para além dos prazeres que isso possa provocar, mas é o ponto de partida para que a gente observe o mundo tal qual ele é, e não da forma como a gente gostaria que ele fosse, ou, que a gente imaginaria que Deus deveria imaginar, e assim construir o mundo, e assim sucessivamente. Há, portanto, uma dimensão de empiria. Existe algo que se retoma neste momento do ponto de vista do que vão ser as bases, né, do discurso geográfico a partir do século XVIII e XIX, principalmente na Alemanha, né, Ritter e Ratzel e etc. E assim, esta discussão sobre a questão da paisagem vai tomando forma, porque no final das contas é a postura que o sujeito tem com relação ao empírico, à observação das coisas de forma sistemática, olhar o mundo, ver as formas do mundo, ver como a transformação do mundo é uma transformação que nos dá, que nós conseguimos perceber, porque é uma transformação das formas. Aliás, a palavra transformar é mudar formas. A princípio, a ideia é sempre essa, não é? Então, nesse sentido, Humboldt retoma ou recoloca o problema da empiria numa outra escala, vai colocar isso por toda a sua vida, até a sua obra Cosmos, que é a obra, a última grande obra de Humboldt, mas assim, ele está, toda a sua vida está marcada por esta questão que envolve a observação do mundo e as características do mundo tal qual ele nos permite ser observado. Então, nesse sentido, a paisagem é um ponto de partida, não é? Ponto de partida que também é um ponto de partida da chamada geografia moderna, da geografia que vai se desdobrar dentro da Alemanha, da França, da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, e que no Brasil vai tomar mais ou menos esses mesmos caminhos até os anos 70, vai ter todo um processo de renovação que, não é assunto desse nosso videolivro, mas que de qualquer maneira é algo que vocês podem encontrar na bibliografia aí como um ponto de reflexão extremamente importante. De qualquer maneira, a ideia de paisagem vai tomando outros rumos. Como vocês podem ver nessa imagem, aqui nós temos um quadro que mostra a cidade de São Paulo, a Igreja do Carmo, lá no centro da cidade de São Paulo, em 1817, já há mais de 200 anos, não é? Que se observa isso, e essa igreja ela está lá, não é? Como se vê, é um lugar por onde passam os tropeiros, não é? Então vamos ver aqui esses fundos de vale e vamos ver então como é que isso se transformou. Quando a gente vê esse mesmo lugar, não é? A Igreja do Carmo, que está aí só um pedacinho dela, e aí a gente vai ver o que? A Receita Federal. Então, quando descemos essa ladeira, nós vamos chegar ao Parque Dom Pedro II, que é uma praça imensa, não é? Já teve de tudo ali, e estamos vendo aí o centro da cidade de São Paulo, em duas imagens completamente diferentes. Olhar, portanto,
essas paisagens, né? Quer dizer, você observar as coisas da forma como elas se expressam e a forma que possuem, é de alguma maneira também observar o próprio processo de mudança do mundo, né? O mundo vai sofrendo mudanças. Aqui nós temos um segundo lugar, né? Este lugar me chamou muito a atenção, porque, bom, eu trabalho há muitos anos em Moçambique, e este lugar é uma cidade que conheci lá, que estive algumas vezes, que é a cidade da Beira. Essa cidade praticamente foi destruída, né, por um tufão, né, um ciclone. E ao passar por ali, as casas, grande parte das casas são casas relativamente frágeis, muito ali, esses telhados desapareceram, muita gente morreu. Bom, foi uma tragédia imensa, né? Mas o que eu gostaria mesmo de contar a vocês é que o que nós temos aí não é a paisagem no sentido da sua beleza, no sentido da observação do belo, do esteticamente prazeroso e etc. E tal. O que nós temos aí é a imagem de uma catástrofe, não é? Quer dizer, o que nós temos são as casas destruídas, as coisas das pessoas, as pessoas isoladas em meio à água, muito lixo, muita confusão, né, de todos os tipos. Assim como aqui também é uma imagem da tragédia. Isto aí é Brumadinho, em 2019, onde, bom, uma represa de rejeitos, né, da exploração do ferro em Minas Gerais, essa represa ela se rompe e a cidade é coberta então por essa lama imensa, morre muita gente, questões então de ordem política, econômica e tudo mais envolvendo a Companhia Vale, essas coisas ainda estão muito longe de serem resolvidas, mas essa é a imagem da tragédia, é uma imagem da tragédia, não é? Então a questão é que a paisagem, de alguma maneira, nós não vamos nos aprofundar nisso nesse momento, até porque o conceito de paisagem não nos permitiria, mas a grande questão é que o impacto sobre o sujeito ele está dado. Quer dizer, nós olhamos as formas e somos imediatamente impactados, independentemente de sabermos onde é, ou quando é, ou como é, mas olhar a Baía da Guanabara, Hong Kong, aquela caverna grega, ou olhar Brumadinho, a cidade da Beira, logo depois da destruição que foi provocada por esse fenômeno natural. Quer dizer, tudo isso que envolve essa discussão, ela, de imediato, a imagem nos dá um panorama, nos dá um primeiro impacto, uma primeira possibilidade de observação. Nesse sentido, então, que nós vamos aqui recuperar uma discussão bastante complicada, proposta pelo geógrafo brasileiro, famosíssimo também, né? E um dos pontos de partida, de reflexão e de inflexão da geografia brasileira nesses últimos 50 anos ou mais, que é Milton Santos. Assim, acho que todo geógrafo já ouviu falar, conhece, já deve ter lido alguma coisa. De alguma forma, retiramos aqui para a nossa citação uma frase, não é, de Milton falando sobre a questão da paisagem, que está publicada num artigo específico sobre esse assunto neste livro, que é uma coletânea de textos, digamos assim, e que vai discutir, não é, essa questão da paisagem. Então ele diz assim: a paisagem é um conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas formas, mais a vida que as anima. É interessante a gente notar essa necessidade, né, de se colocar em discussão a categoria espaço. Nós vamos discutir essa categoria um tanto quanto mais para frente, mas, de qualquer maneira, aqui Milton nos propõe que a paisagem é o conjunto de formas. E é interessante que esse conjunto de formas, aparentemente,
na frase de Milton, e isto é algo a se realçar, é como se ela estivesse parada, não é? Porque a vida que a anima é o espaço, a paisagem em si é algo estático, é algo parado, é algo, um conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. Essa coisa de um dado momento, ela é complicadíssima. Vocês podem não atinar para isso, mas é extremamente importante identificarmos que quando uma coisa está em movimento, não existe para esta coisa um dado momento, porque um dado momento tira da coisa o movimento. Então, assim, tudo está deixando de estar. Do ponto de vista dialético, isto o Hegel já nos ensinou há séculos. Agora, o problema, portanto, quando nós nos colocamos que a paisagem é a forma de um dado momento, isto significa que a vida que faz parte, né, ela é outra coisa, ela não é a paisagem. Ela pode fazer uso da paisagem, mas a paisagem está parada. E isso é uma contradição. Porque, no final das contas, o movimento das coisas é efetivamente o movimento da paisagem. A paisagem se move. Né? Assim, nós não podemos, de maneira nenhuma, identificar que, parado, que estamos num ponto de ônibus, eu estou aqui repetindo basicamente o mesmo exemplo, que os automóveis que estão passando, os ônibus que estão passando, ou então qualquer coisa, ou as pessoas que estão passando, elas não fazem parte da minha observação das formas do mundo, isto é, elas não fazem parte da paisagem. É como se, para ter a paisagem, eu tivesse que arrancar todas as pessoas, todas as coisas, todos os movimentos, e a paisagem seria algo fixo. E algo fixo simplesmente não existe. Né? Assim, não existe nada que não se movimente. E, portanto, esta frase ela contém um problema de fundo. Ela contém um problema lógico extremamente importante e que envolve uma reflexão um pouco apressada de Milton em relação ao problema da paisagem. Mas vamos continuar. A palavra paisagem é frequentemente utilizada em vez da expressão configuração territorial. Tudo bem, vamos imaginar que seja isso mesmo. Né? Esta é o conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente caracterizam o território. Então, a configuração territorial é o conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente caracterizam o território. Logo, são as coisas que se expressam do ponto de vista da materialidade. Não é? Isso associado à ideia de território, vamos deixar o território de lado, porque se confunde demais a nossa discussão. Mas nós estamos considerando, a partir de Milton, aqui, que paisagem e configuração territorial são sinônimos. Bom, não sei por que essa ideia, né, esse uso da sinonímia, ela acaba se tornando uma grande discussão, porque no final das contas, se configuração territorial e paisagem é a mesma coisa, usam uma só e não há necessidade dessa confusão. Mas, a rigor, a paisagem é apenas a porção da configuração territorial que é possível abarcar com a visão. Bom, aí voltamos ao ponto, né? Quer dizer, se realmente a paisagem é algo que a gente abarca somente com a visão, a grande questão é que não é possível as pessoas que não são capazes de enxergar, de imaginar ou ter a possibilidade de construir mentalmente uma paisagem, um paisagístico, isto é, perceber as formas do mundo. Nesse sentido, evidentemente, apesar de ser uma frase, uma expressão bastante clássica da geografia, a ideia de que a paisagem é aquilo que a visão abarca, ela é restritiva, ela carrega consigo uma fragilidade conceitual extremamente grande com relação às capacidades que os sujeitos possuem de perceber as formas do mundo. Não é? Quer dizer, essa é uma questão extremamente importante e, portanto, estamos aqui frente a uma dificuldade conceitual, né, que está mais do que explicitada. A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais concretos. Nesse sentido, a paisagem é transtemporal.
Isso é interessante, porque vejam, uma coisa que seria transtemporal significaria que ela se expressa num formato fixo. Voltamos ao problema. Voltamos ao fato de que, do ponto de vista de Milton, a paisagem é algo parado, sobre o qual, ou no entorno do qual, cercando, vive as coisas sobrevivem, se reproduzem, se estabelecem, não é? Então, nesse sentido, nós estamos frente a um dilema conceitual extremamente complexo e extremamente grave, que é justamente o fato de que a paisagem é, pois, um sistema material e nessa condição relativamente imutável. Aqui, veja, aqui tudo se desmonta, né? Porque nada é relativamente imutável. Porque se uma coisa é relativamente imutável, ela não é imutável. Então, a grande questão é que isto se tornou um jogo de palavras. O problema é que nós estamos aqui frente a um dos textos de um dos mais importantes geógrafos brasileiros e estamos frente a um dilema, porque isto não pode ser a paisagem. Isto não, assim, existe um problema conceitual extremamente grave. A ideia de relativamente imutável, ela expressa a fragilidade conceitual com que esse texto e essa proposição e esse pensamento foi montado. E isto é extremamente grave, não é? De todos os pontos de vista. Nós vamos retomar isso com mais afinco, né? Mais para frente, porque essas questões em este ou aquele autor, e dessa ou daquela maneira, elas vão se mostrando e vão criando dilemas extremamente importantes para todos nós. De qualquer forma, temos aqui a presença de um outro grande geógrafo, que também, assim como Milton, também tive o prazer de ser aluno de Aziz Absaber. Fui aluno de Milton no meu mestrado e de Aziz fui aluno durante a graduação. E isso, acabamos nos tornando companheiros de jornada, vamos dizer assim. Aziz ainda na Universidade de São Paulo, eu lá na PUC, a gente, trocava ideias e fazia coisas e fizemos coisas muito interessantes, palestras na PUC que foram muito, muito legais de serem feitas. E assim, nesse domínio da natureza, Aziz nos mostra que todos os que se iniciam no conhecimento da ciência da natureza, mais cedo ou mais tarde, por um caminho ou por outro, atingem a ideia de que paisagem é sempre uma herança. Isto é o que nós vimos em Milton. Na verdade, ela é uma herança em todo o sentido da palavra. A herança dos processos fisiográficos e biológicos e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram como território de atuação de suas comunidades. Então, mais uma vez, a ideia de herança pode, vamos ver um pouquinho melhor isso, mas assim, estamos aí frente à condição de que aquilo que estamos observando enquanto formas no mundo não pode ser formas em movimento, né? Aparentemente é isso, né? É o que aconteceu no passado, é a herança. O que está dado, o que está existindo enquanto tal, não pode ser considerado como paisagem. Isso, sem dúvida nenhuma, não é a ideia que vem de Humboldt. Assim, sem dúvida, Humboldt cria toda uma outra leitura, uma leitura um tanto quanto mais apurada de tudo isso. Então, no primeiro nível de abordagem, poder-se-ia dizer que as paisagens têm sempre o caráter de herança dos processos de atuação antiga, remodelados e modificados por processos de atuação recente. Atuação recente significa que aconteceu há pouco tempo, portanto, já aconteceu, não é? No segundo plano de abordagem, é indispensável ressaltar que as nações herdaram fatias daqueles mesmos conjuntos paisagísticos de longa e complicada elaboração fisiográfica e ecológica. Mais do que simples espaços territoriais, deixemos isso de lado porque, não está conceituado aqui, os povos herdaram paisagens e ecologias, pelas quais certamente são responsáveis ou deveriam ser responsáveis. É interessante, porque de alguma maneira
a questão é que a paisagem vai se apresentar a esta geografia, a geografia mostrada por Milton, o conceito, né, de paisagem, esta categoria, ou como ela vai ser trabalhada, se é que é trabalhada dessa maneira mesmo, mas pelo menos é explicitada nesses textos enquanto algo do passado, enquanto herança, enquanto alguma coisa que nós temos como dado, e não enquanto uma condição ou o próprio existir e o conjunto de relações que o sujeito tem com o mundo ao perceber as suas formas. Voltando ao problema e ao dilema que foi construído e foi explicitado pelo grande Galileu. E, no entanto, meu amigo, tudo se move, não existe nada que não se mova. A grande questão é que algumas coisas se movem junto conosco, na mesma direção, na mesma velocidade e, portanto, aparentemente elas estão em repouso, mas nada repousa, nada, absolutamente nada. A grande questão é que estamos nos movendo com as coisas e achando que elas estão paradas. Agora, então, nesse sentido, imaginar a paisagem como algo que é a expressão fixa do passado e que, à medida em que o presente vai se tornando passado, é que essas coisas vão se mostrando na sua rigidez, isto, sem dúvida nenhuma, é uma complicação do ponto de vista conceitual e uma dificuldade bastante importante quando tentamos entender uma das categorias fundamentais da geografia. Bom, é isso. Espero que a gente continue, porque vamos terminar essa discussão sobre paisagem, se é que algum dia ela vai ter fim, no nosso próximo encontro. Um abraço a todos e até lá.